Chegamos na última aula da configuração do público-alvo do nosso conjunto de anúncios, mas não menos importante, vamos falar sobre o público semelhante. Público semelhante, resumidamente, é um público semelhante, como o próprio nome diz, ao de um público personalizado. Público personalizado, a gente acabou de ver, é quando você filtra usuários que interagiram ou engajaram com o seu conteúdo. A gente viu, visitou o site, assistiu o vídeo, salvou publicação, engajou com anúncio ou publicação. Então a gente separa esse público personalizado e a partir dele a gente pede para a Meta criar um público semelhante, onde ela vai buscar novos usuários com interesses e comportamentos dentro do universo Meta semelhantes, parecidos, com o do público personalizado que a gente usou como origem. Na prática, como funciona? Estou aqui no nosso conjunto de anúncios, aqui na parte de público ainda, estou em público personalizado e vou, por exemplo, inserir aquele público de viu 95% dos nossos vídeos de educação. Selecionei ele, vou vir aqui do lado, tem uma setinha para baixo aqui, vou clicar nela e a partir dele vou criar um público semelhante. Vai abrir uma tela bem simples, bem resumida, onde ele já vai informar a fonte, né, no caso é o nosso público personalizado. Ele vai me perguntar a localização do público semelhante que eu quero atingir. Aqui a gente só consegue marcar país, tá? Não tem segmentação aqui por estado, por cidade, por bairro. Aí você vai me perguntar, Danilo, mas qual é o sentido disso então falar com todo o Brasil? Eu quero falar, por exemplo, só com os usuários de Caxias do Sul. Calma, lembra que eu falei que aqueles outros critérios e configurações de segmentação do público, geolocalização, idade, gênero e direcionamento detalhado, que são os interesses, iriam se aplicar ao público personalizado se ele tivesse marcado? É isso. Aqui em público semelhante, você vai só dizer o país, no nosso caso, Brasil, e aqui embaixo você vai ter um seletor de quantidade e uma escala que vai de 0 a 10%. O seletor de quantidade é para você criar mais de um público semelhante ao mesmo tempo, ao mesmo clique de botão. Geralmente a gente deixa um, no máximo 2, mas na maioria das vezes apenas um, a gente cria um de cada vez. E essa escala de porcentagem, o que ela significa? Na prática, quanto mais próxima do 0%, mais semelhante possível você quer que o seu público seja. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 10%, eu estou dizendo para a Meta que eu quero um público semelhante, mas não precisa ser tão semelhante, pode ser mais aberto, assim um critério ou outro ali que ela traçar entre os usuários. Agora, quando eu deixo 1%, que é o que a gente mais usa, eu estou dizendo que eu quero um novo público bem semelhante ao meu público personalizado, que nesse caso aqui é esse viu 95%. Na prática, eu estou dizendo que eu quero um novo público semelhante, bem semelhante a quem assistiu 95% dos meus vídeos sobre educação. E aí, como eu falei, se você quiser, você pode criar dois públicos ao mesmo tempo, porque algumas vezes a gente usa até 2%, que ainda é um público muito semelhante, mas não tão semelhante quanto 1%. E ao mesmo tempo ele não é tão aberto. Então, se você quiser criar mais de um para atingir de fato novas pessoas, fique entre 1% e 2%. Geralmente trabalhamos principalmente com 1%. Então, nesse caso aqui, um público semelhante. De 1%, eu quero um público muito semelhante a quem assistiu 95% dos meus vídeos de educação. Aqui ele já diz mais ou menos como vai ficar a nomenclatura, tá? É padrão. Vou clicar aqui em criar público. Criar público, ele criou meu público semelhante. E aí você vê aqui que eu estou com um público personalizado, que é um público de engajamento, assistiu 95% dos meus vídeos e fiquei com o semelhante. Tá aqui, ó, semelhante, BR, 1%. Viu 95% dos meus vídeos de educação. Esse foi o nome que a gente deu na aula passada, lembra? Então ele traz automaticamente aqui para você saber e ele manter organizado que esse aqui é um semelhante desse aqui. E aí aqui agora eu estou falando com o meu público que assistiu e com o público semelhante dele. Aí eu posso vir aqui do ladinho do nome do viu 95, venho aqui e excluo este público, porque aí agora eu vou estar falando só com os semelhantes dele, só novos usuários com interesses e comportamentos parecidos, mas eu não vou impactar as mesmas pessoas que já assistiram. É como se eu, por exemplo, viesse aqui no excluir e adicionasse os seguidores. Eu estou falando com semelhantes, mas agora eu estou excluindo quem já assistiu ou quem é meu seguidor. Ou, lembra? Ou quem é meu seguidor.
Estou falando com novos usuários, mas menos, não, estou excluindo, mas menos é ótimo, né, gente? Menos com quem já assistiu esses vídeos, eu quero semelhante dele, não quem já assistiu. Estou excluindo quem já assistiu e quem já é meu seguidor. Por quê? Porque eu quero impactar pessoas novas. E aí, lembra que eu falei, Danilo, mas eu quero falar só com os usuários de Caxias do Sul, a gente marcou Brasil. Aí você vem aqui embaixo, nas localizações, normal, como a gente viu nas aulas anteriores, aí você põe aqui, por exemplo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, e agora sim, vou deixar só a cidade, e agora sim, eu estou falando só com usuários de Caxias do Sul, que têm interesses e comportamentos semelhantes a de quem assistiu 95% do meu vídeo. Público semelhante é isso, não tem mistério. É buscar novas pessoas com interesses e comportamentos parecidos a um grupo de usuários que você já filtrou por meio do público personalizado. É como se eu viesse aqui, por exemplo, em IG Seguidores, que são os meus seguidores do Instagram, venho aqui do ladinho do nome dele, criar público semelhante. Estou criando um público semelhante de quem já me segue. Olha o quanto isso é proveitoso. Eu não estou falando mais agora aberto com toda a cidade ou com todo o estado. Eu vou falar com quem tem interesses e comportamentos parecidos a quem já me segue. Se a pessoa me segue, é porque ela é interessada no que eu estou falando, no que eu estou produzindo de conteúdo. E aí, quando eu vou atrás dos semelhantes dela, a chance dessas pessoas também se interessarem pelo meu conteúdo é maior do que eu só falar, por exemplo, com todas as Caxias do Sul. Eu vou acabar conversando, atraindo quem não gosta de mim. Aí essas pessoas que não gostam vão lá e vão comentar coisas negativas nas minhas coisas e vão poluir nas minhas publicações, né? E vão poluir a minha base de engajamento. Que lembra que a gente viu que tem como fazer um público de quem engajou com a publicação nos últimos 10, 90, 50, 70 dias? Aí se eu tenho só pessoas que comentaram negativamente, eu poluí minha base. Então, aqui eu posso falar com todas as Caxias do Sul, toda a Caxias do Sul, mas já segmentando para os usuários de Caxias do Sul, como a gente viu ali, que tenham um interesse, um comportamento semelhante, parecido com quem já me segue. Então, vem aqui, IG Seguidores, um público de 1%, que é muito semelhante, criar público. Aí, ele já colocou aqui em cima, incluir pessoas semelhantes IG Seguidores, que é o nome que é o nosso público. Vou excluir esse de vídeo aqui, por exemplo. E agora eu estou buscando novos usuários em Caxias do Sul, que é a segmentação que eu coloquei aqui, a partir de 18 anos, de todos os gêneros, com interesses e comportamentos semelhantes, parecidos a quem já me segue. E aí eu estou excluindo os seguidores por garantia de que eles não sejam impactados novamente, porque eles já me seguem. Esse anúncio vai ser para captar novos seguidores, então eu falo com os semelhantes deles. Então o público semelhante não tem segredo, é isso, é buscar novos usuários com interesses parecidos com um grupo de usuários que você já separou, que você já filtrou. Então aqui, para a gente não perder o costume, público semelhante. Novos usuários com interesses e comportamentos semelhantes aos de um público personalizado, que é aquilo, visitou o site, assistiu o vídeo, engajou o Instagram. Você vai dizer qual é o seu público personalizado que quer usar como origem do seu público semelhante. Públicos semelhantes são novos usuários com interesses e comportamentos semelhantes aos de um público personalizado, aos dos usuários de um público personalizado. Por isso que o conceito do público semelhante é muito importante, porque você fala com um público relativamente frio, que ainda não conhece ou interage com você, até porque você viu que você já pode excluir dali quem já interage com você, então você vai só em busca de novos, mas tendo um parâmetro, critério básico, para evitar falar com muito hater. E aí você não atrai um público indesejado para a tua estratégia. Por isso que o público semelhante é muito indicado quando você quer falar com toda uma cidade, com todo um estado, porque pelo menos você já chega falando com eles, mas com alguns parâmetros de interesses e comportamentos baseados justamente em quem já está interagindo contigo no dia a dia.
tá? E aí a gente finalizou aqui a parte de segmentação de público. Eu vou deixar aqui, por exemplo, esse semelhante aos meus seguidores, vou excluir quem já é seguidor, Caxias do Sul, idade a partir de 18 anos, gênero todos, não vou filtrar aqui por direcionamento detalhado, porque eu não quero cometer aquele erro de excesso de segmentação. E aí, uma última opçãozinha que eu tenho aqui é, quando eu tiver um público muito fechadinho, muito desenhadinho assim, que eu sei que eu vou usar outras vezes, eu posso vir aqui e salvar este público. Ele vai salvar um público com todas essas informações aqui. Semelhante dos seguidores, excluindo seguidores, lá em Caxias, com essa idade, com esse gênero. Eu clico aqui em salvar este público, vou dar um nome para ele, aqui ele traz todas as características desse público. Então, vou dar aqui, por exemplo, ó, a gente usa lookalike, tá? Lookalike é o nome do público semelhante em inglês, e aí a gente usa a sigla LAL, IG seguidores, Caxias, 18+, por exemplo, tá? De novo, isso aqui é nomenclatura, coisas que vai depender de ti, como tu quer configurar, para tu localizar com mais facilidade depois. Vou salvar, e aqui está meu público salvo, tá? E aí, se, por exemplo, eu venho aqui, só para mostrar para vocês, tá bom? Eu venho aqui e criar um novo conjunto de anúncio, por exemplo, do zero na campanha. Ó, não tem nada configurado, ó. Tá? Aquele padrão, lembra que eu mostrei lá no comecinho da segmentação de público, ó? Brasil, Advantage mais, vou aqui, ó, mudar para opções originais de público, usar público original, que é para abrir aquele painel completo de configuração do público. E aí eu vou vir aqui, ó, ao invés de criar público, eu vou aqui, ó, usar público salvo. E aqui eu posso pesquisar, ou ele já vai trazer uma lista dos mais recentes, tá aqui, aquele que a gente acabou de salvar ali no anterior. E na hora que eu selecionar, ele já traz para cá, ó, do jeitinho que estava aqui no original. Olha só. Entendeu? Então, com isso, a gente terminou a nossa configuração de público do nosso conjunto de anúncios. Falamos de nomenclatura, falamos de localização da conversão, onde a gente quer que aquela ação ocorra, falamos de orçamento e programação, fizemos agora toda a parte de público-alvo, de segmentação do público, e aí a gente vai para a última etapa do nosso conjunto de anúncios, que são os posicionamentos. Mas aí eu falo deles na próxima aula.